Doulu Dalu. Volume 23. Capítulo 160. Batalha até a morte na floresta. E de fato, após o veneno pessoalmente feito por Tang San entrar no corpo, tirando aquele golpeado pela luz púrpura divina, os outros 6 sábios espirituais já estavam completamente sem sorte. O poder do conhecimento secreto da seita Tang realmente era muito forte em ataques furtivos. Tang San era bem rápido, com o suporte do osso da perna direita do Imperador Azul Prateado. Assim como com a ajuda das 8 lanças de aranha ignorando o terreno, sua velocidade já havia alcançado o auge. Mas aqueles o perseguindo ainda eram sábios espirituais. Não havia falta de mestres dos espíritos do tipo ataque e agilidade entre eles e a distância entre eles constantemente diminuía. O seguidor do caminho dos fantasmas de Tang San era, de fato, maravilhoso, mas sua especialidade era em esquivar-se, não fugir. Tang San claramente sabia que, no seu mundo anterior, havia algumas artes de movimentação que eram mais adequadas para esse tipo de situação do que o seguidor do caminho dos fantasmas, como os 8 passos para se pegar uma cigarra do Shaolin, assim como a técnica de movimento luz transitória e sombra passageira. Entretanto, qual era a utilidade delas agora? Tudo o que ele podia fazer era constantemente avançar. Tendo alcançado o nível de sábio espiritual, se seu ki travasse no oponente, contanto que ele não ultrapassasse certa distância, seria impossível para eles o perderem. Entre os 13 sábios espirituais, havia ao todo 5 mestres dos espíritos do tipo ataque e agilidade. Os 5 se espalharam num semicírculo, o cercando pela metade com a velocidade de um raio. Deixando de lado esses 5 serem capazes de matar Tang San e capturar Xiao Wu, mesmo se eles não conseguissem, contanto que pudessem atrasar Tang San por um momento e se seus companheiros os alcançassem, o resultado ainda seria o mesmo. Quanto mais ele enfrentava essa crise, mais aguçada a mente de Tang San se tornava. Seu cérebro trabalhou rapidamente, pensando em formas de escapar desse perigo atual. Gradualmente, eles saíram do território dos 2 grandes reis das bestas espirituais e as auras de outras bestas espirituais começaram a aparecer nos arredores. Para Tang San e Xiao Wu isso não era uma boa notícia. Com a velocidade atual deles, se eles fossem parados por apenas um instante pelas bestas espirituais alarmadas, os inimigos atrás deles rapidamente os alcançariam. Xiao Wu chamou suavemente. Tang San abaixou a cabeça. Sua força espiritual encontrou o caminho à frente e o efeito de seus olhos, ao contrário, não era tão claro. Usando uma mão para levemente encaracolar o longo cabelo de Xiao Wu, Tang San a abraçou com mais força. Contanto que eu esteja vivo, eu jamais os deixarei te machucar. Dizendo isso, a velocidade de Tang San repentinamente diminuiu. Seu corpo abruptamente foi jogado para cima e as 4 lanças de aranha superiores perfuraram os troncos de 2 grandes árvores à frente, o fazendo passar no meio delas como uma aranha gigante e sucessivamente passando por várias outras árvores grandes em seguida. Os movimentos de Tang San naturalmente tinham um destino, ele estava dando a volta por um lado. As 5 pessoas os perseguindo de perto estavam se movendo numa formação de semicírculo. Ele estava, no momento, circulando para um dos lados. Assim, quando os oponentes os alcançassem, eles não precisariam enfrentar os ataques de 5 sábios espirituais de uma vez só. Uma auréola de luz azul foi repentinamente liberada e a grama azul prateada no chão começou a crescer freneticamente. Com a grama azul prateada crescendo em todo lugar na grande floresta Estrela Dou, a força de Tang San podia, sem dúvidas, ser exibida na sua maior extensão. Essa com certeza não era a hora de ser misericordioso. Os olhos de Tang San já estavam completamente frios e cruéis. O mestre dos espíritos do tipo ataque e agilidade mais próximo já estava à vista. Ele era monstruosamente rápido, correndo na direção de Tang San como um fantasma. Vendo o oponente se aproximar, Tang San não moveu mais seu corpo, as 8 lanças de arranha grudaram num tronco atrás dele, suspendendo ele e Xiao Wu no ar. Aquele mestre dos espíritos do tipo ataque e agilidade tinha aproximadamente uns 50 anos. Ele não tinha a habilidade de Tang San de sondar com sua força espiritual. Mas guiado pela energia, ele ainda podia sentir que estava se aproximando do alvo com muita velocidade e imediatamente ficou alegre. Vendo as silhuetas de Tang San e Xiao Wu aparecendo diante dele, suas mãos imediatamente se transformaram em lâminas afiadas, se jogando para frente como um raio. O espírito desse mestre dos espíritos se chamava Andorinha Perseguidora de Espíritos, que se sobressaía em ataques de velocidade e arqueados. Seu poder de ataque era incomumente alto. Agora, para perseguir Tang San, ele já havia ativado seu avatar espiritual e seu corpo todo parecia com uma imensa andorinha negra, cortando na direção de Tang San e Xiao Wu com uma aura negra como azeviche no ar. Pare! Tang San gritou. Como se estivesse seguindo ordens, o sábio espiritual Andorinha Perseguidora de Espíritos abruptamente desacelerou no ar, parando completamente e caindo na direção do chão. Seu corpo já estava envolto por numerosos imperadores azuis prateado densamente aglomerados. Para lidar com qualquer eventualidade, assim que eles encontraram Xiao Wu, Tang San já havia espalhado o imperador azul prateado parasita em cada membro do grupo do Hall dos Espíritos, exceto nos 2 títulos Doulu. Ele o ativou agora, apenas para pegá-lo de surpresa. Entretanto, o oponente ainda estava usando o avatar espiritual. Isso só conseguiu atrasá-lo por um segundo no fim. Logo que seu corpo começou a cair,
O Imperador Azul Prateado enrolado nele já havia sido rasgado por seu poder de ataque descomunal. Mas esse 1 segundo já era o suficiente para Tang San. Se jogando para frente e explorando a habilidade de voar do osso da perna direta do Imperador Azul Prateado, Tang San avançou nessa fração de segundo durante a qual ele restringiu o oponente. Originalmente, o oponente estava avançando na direção dele e, em tais circunstâncias, a distância entre eles diminuiu num piscar de olhos. As duas mãos de Tang San rodaram e foram empurradas na direção de seu peito, o martelo céu claro já havia aparecido do nada. Com um som de Keng, as lâminas nas mãos do oponente foram ambas despedaçadas no momento em que ele se libertou do parasita. Em termos de poder espiritual, assim como da força do avatar espiritual do oponente, Tang San normalmente seria quem inevitavelmente seria jogado para longe nessa situação. Mas na verdade, ele ainda não havia saído da área da luta, porque aquelas incomparavelmente afiadas 8 lanças de aranha já estavam apunhalando o corpo do oponente de 8 direções diferentes. A segunda habilidade do Imperador Azul Prateado, Parasita, atordoando o oponente e ele rapidamente se libertando. Tudo isso estava nas predições de Tang San. Apenas nessa fração de segundo o resultado da batalha já havia sido decidido. O martelo céu claro dele bloqueou o ataque do oponente, mas o enorme impulso também fez o martelo ricochetear. A outra mão de Tang San prontamente puxou Xiao Wu para o lado, de forma que o martelo céu claro diretamente atingiu seu peito e as lâminas das mãos do oponente também deixaram cortes cobertos de sangue. Mas isso foi tudo que esse sábio espiritual andorinha perseguidora de espíritos conseguiu. Seu corpo foi instantaneamente corroído quando as 8 lanças de aranha entraram em seu corpo. Tang San claramente sentiu a vitalidade do oponente fluir pelas 8 lanças de aranha e seu próprio poder espiritual, grandemente consumido anteriormente, consequentemente se recuperou um pouco. O quão pesado era o martelo céu claro, ainda mais quando ele estava misturado com o ataque de poder espiritual do oponente. Tang San sentiu um gosto doce e vomitou uma grande quantidade de sangue fresco. Entretanto, quando as 8 lanças de aranha soltaram o corpo do oponente, ele já havia sido completamente transformado num corpo seco, totalmente drenado pelas 8 lanças de aranha. Do início ao fim, o processo inteiro levou menos de 3 segundos. No tempo de praticamente uma respiração, a luta já havia acabado. Se fosse numa batalha de 1 contra 1, contando com seus 2 grandes domínios e seus 3 ossos espirituais, mesmo se o poder espiritual de Tang San estivesse 10 níveis abaixo do oponente, ele ainda poderia ter certeza de sua vitória, inclusive de uma vitória completa. Entretanto, agora ele basicamente não tinha tempo para cuidadosamente procurar pelas falhas dos oponentes para obter a vitória. Lutar rápido para finalizar logo o obrigou a usar esse tipo de método que requeria arriscar sua vida para matar o oponente, o deixando instantaneamente se livrar desse sábio espiritual do tipo ataque e agilidade. O que podia ser chamado de usar sua vida para tirar a do oponente não era a mesma coisa que dar o seu melhor. O que Tang San fez foi usar o menor preço para conseguir os melhores resultados. Ele só teve que cuspir um pouco de sangue e sofrer alguns ferimentos leves. Os cortes em seu peito também não eram profundos. Mas tendo tirado a vida do oponente em troca, essa sem dúvidas foi uma troca extremamente lucrativa. No momento em que ele puxou as 8 lanças de aranha de volta, Tang San novamente puxou Xiao Wu para perto e disparou para longe. No instante em que ele saiu de sua posição anterior, pelo menos 4 ataques de longo alcance atingiram o lugar em que ele estava. Os outros 4 mestres dos espíritos do tipo ataque e agilidade já estavam os alcançando. Tang San entendia que para Xiao Wu escapar dos perseguidores, esses mestres dos espíritos do tipo ataque e agilidade precisavam ser eliminados. Senão, ele basicamente não conseguiria deixar os oponentes para trás. Portanto, ele decidiu vigorosamente que, não importava como, ele ainda precisava pensar em uma forma de se livrar deles. Por fora parecia que ele havia pagado um preço muito pequeno, mas o coração de Tang San ainda estava amargurado. Sábios espirituais eram sábios espirituais afinal, especialmente quando eles usavam o avatar espiritual. Em poder espiritual, ele basicamente não estava no mesmo nível que eles. Mesmo na luta compreensivamente vantajosa para ele de agora a pouco, Tang San ainda foi atingido no peito pelo rebote do martelo céu claro e agora isso ainda estava doendo. Além disso, aquelas lâminas afiadas que cortaram seu peito deixaram para trás uma destrutiva energia afiada que estava fazendo o seu máximo para penetrar dentro dele, o forçando a desviar uma porção da força da habilidade céu misterioso para expulsá-la. Assim, a velocidade de avanço dele e de Xiao Wu diminuiu de novo. Os outros 4 mestres dos espíritos do tipo ataque e agilidade já no modo berserk os estavam alcançando com uma velocidade impressionante. Anteriormente colocada de lado por Tang San, Xiao Wu encarou sem reação ao ferimento que aquele sábio espiritual deixou no peito de Tang San, imediatamente despertando da sua charmosa gentileza. Juntando ar para deixar seu corpo mais leve, ela fez o seu máximo para diminuir o fardo sobre Tang San. O que nós faremos? Tang San disse em voz baixa enquanto apressadamente avançava. Nós temos que nos livrar desses mestres dos espíritos do tipo ataque e agilidade atrás de nós. Senão, não seremos capazes de escapar. Agora há pouco eu matei um. Ainda restam 4. Xiao Wu sorriu docemente. As circunstâncias diante de seus olhos fizeram ela se sentir como se tivesse voltado para aqueles dias em que ela e Tang San enfrentaram poderosos inimigos na grande arena espiritual.
Então vamos deixá-los dar uma olhada na nossa combinação 3-5. Enquanto falava, Xiao Wu abraçou o pescoço de Tang San com uma mão e seu corpo inteiro escorregou para cima dos ombros dele como se não tivesse ossos, chegando nas costas de Tang San. À medida que seu delicado corpo flexível passou pelo corpo dele, densas flutuações de poder espiritual foram imediatamente liberadas. Xiao Wu também ainda não havia alcançado o 60º nível, parecia que seu nível de poder espiritual não era muito diferente de Ma Hongijun. Eles chegaram. Xiao Wu, eu posso me livrar de 2 em um instante. Mas depois eu vou precisar de algum tempo para me reajustar. Depois de lançar meu ataque, será a sua vez de me carregar enquanto corre. Vá o mais rápido que conseguir, com as minhas costas nas suas. Entendido? Inclinando-se sobre as costas de Tang San, Xiao Wu assentiu, expressando que entendeu. Devido a Tang San anteriormente parar e sua velocidade diminuir, os 4 mestres dos espíritos do tipo ataque e agilidade já estavam bem perto. Para evitar serem repentinamente atacados, esses 4 sábios espirituais avançaram próximos uns dos outros. Em pouco tempo, a distância entre eles e Tang San e Xiao Wu era de menos de 50 metros. As 8 lanças de aranha repentinamente se ergueram dos 2 lados e Xiao Wu deu um passo sobre as costas de Tang San para se lançar no ar assim que ele indicasse e o próprio Tang San pisou com as pontas dos dedos do seu pé esquerdo numa grande árvore à frente. Com um grito ele se virou num instante, simultaneamente erguendo as 2 mãos e voando. Os sábios espirituais do tipo ataque e agilidade eram realmente muito rápidos. Tang San só fez um simples movimento e eles já haviam se aproximado 20 metros. As habilidades do quarteto já estavam prontas. Mas nesse momento, os 4 simultaneamente desaceleraram por um instante. Os 2 sábios espirituais nas pontas foram contidos pelo parasita do Imperador Azul Prateado sendo ativado num piscar de olhos. Os olhares das 2 pessoas no meio ficaram completamente sem vida. Os corpos dos 2 nas pontas descontroladamente caíram para frente, até eles atingirem o chão. Mas Tang San também parecia drenado, sua expressão abruptamente ficou mortalmente pálida. Se não fosse pelo suporte imediato das 8 lanças de aranha, agora ele já seria incapaz de continuar de pé. O caçador de almas e ladrão de vidas, o convite de Yama. Sim, quando os sábios espirituais usaram o avatar espiritual, de todas as armas ocultas de Tang San, apenas esses convites de Yama poderiam matá-los em um golpe com certeza absoluta. Tang San originalmente refinou 3 convites de Yama ao todo. Ele usou um antes e agora ele jogou os 2 restantes nessa fração de segundo. Essa arma não era apenas assustadora por si só. A combinação da técnica com a habilidade Céu Misterioso era ainda mais importante. Para usar essa arma oculta número 3 da seita Tang interna, todas as 4 habilidades secretas da seita, a misteriosa mão de Jade, o olho do demônio púrpuro, o controlando o Grow capturando o dragão e a habilidade Céu Misterioso, eram indispensáveis. No 40º nível, Tang San só podia usá-lo uma vez antes de esgotar todo o seu poder espiritual. Agora, perto do 60º nível, simultaneamente usar 2 convites de Yama gastou 70% ou mais de seu poder espiritual. Incluindo o consumo anterior, isso era naturalmente difícil de aguentar. Xiao Wu, me ajude, Tang San gritou alto. Para ele e Xiao Wu, essa era a melhor chance deles. Se eles perdessem essa oportunidade, com o consumo consideravelmente substancial de poder espiritual dele e a força pequena dela, eles basicamente não teriam outra. Uma formidável força empurrou as costas de Tang San. No momento seguinte, ele voou, colidindo contra um dos mestres dos espíritos do tipo ataque e agilidade. Igual ao sábio espiritual que morreu sob as 8 lanças de aranha antes, esse sábio espiritual que Tang San escolheu como alvo também só conseguiu aguentar por um segundo. Vendo Tang San se aproximar, mesmo usando completamente seu avatar espiritual, ele só teve tempo para fazer um ataque frontal. Entretanto, quando ele estava se preparando para lançar esse ataque, ele descobriu que não conseguia mais mover seus braços e pernas. Em algum momento desconhecido, Xiao Wu havia aparecido atrás dele, com os braços e pernas cintilando com um estonteante brilho dourado, formando uma peculiar armadura sobre sua pele. Seu corpo inteiro era como um torno gigante, rigidamente prendendo o oponente. Essa era a 5ª habilidade espiritual de Xiao Wu, a trava de ossos macios. Se alguém fosse pego pela trava de ossos macios a curta distância, sem força física 2 vezes maior que a do portador, o único destino seria ficar preso até o poder espiritual de Xiao Wu se esgotar ou até ela voluntariamente soltar. Mas enquanto usava a trava de ossos macios, Xiao Wu não podia usar qualquer outro método de ataque. Entretanto, o efeito dessa trava ainda era extremamente assustador. Após ela se separar do oponente, ele ainda ficaria travado por 5 segundos. Isso era o mais importante. Contando com o teleporte e a trava de ossos macios, esse sábio espiritual foi diretamente sentenciado à morte. As 8 lanças de aranha violentamente perfuraram seu corpo, a essência de sua vitalidade fluiu para fora e, obtendo o reabastecimento das 8 lanças de aranha que drenaram a vitalidade do oponente, a mente de Tang San foi grandemente despertada, instantaneamente recuperando 40% do seu poder espiritual. Drenar, essa era a habilidade adicional das 8 lanças de aranha. Tang San raramente a usou no passado, porque essa habilidade era muito má e cruel. Mas agora, para sobreviver,
ele não podia ter qualquer consideração. E rompendo com toda sua força, as 8 lanças de aranha eram a coisa mais notável. Com um gemido abafado, no momento em que Xiao Wu desfez a trava de ossos macios, seu corpo já estava bloqueando na frente de Tang San. Um imenso impulso empurrou seu corpo de volta para o abraço de Tang San e, ao mesmo tempo, uma explosão de intensos sons metálicos soou. Sucessivamente golpeando e matando 3 dos sábios espirituais, podia-se dizer que Tang San e Xiao Wu haviam revelado todos os seus segredos. Mas eles estavam, afinal, enfrentando 4 oponentes. O último sábio espiritual, vendo seus 3 companheiros inesperadamente morrerem nas mãos de 2 oponentes com poder espiritual muito abaixo do deles, além de fúria, sentiu também arrepios no fundo de seu coração. Enquanto as 8 lanças de aranha de Tang San drenavam, ele também lançou um ataque furtivo. Infelizmente, o que ele atacou foi Xiao Wu usando sua 4ª habilidade espiritual, o corpo dourado invencível. Apesar da enorme força empurrando Xiao Wu de volta para os braços de Tang San, aqueles breves segundos do corpo dourado invencível significavam que ela não havia sofrido qualquer dano. Abraçando a cintura de Tang San com uma mão, ela usou os pés para empurrar o chão e conseguir impulso, assim os dois rapidamente avançaram. Aqueles sons metálicos vieram da outra mão de Xiao Wu disparando a besta divina Zuji. Ela já a havia armado anteriormente enquanto Tang San a segurava. Uma série de estalos ecoaram. É claro que uma besta divina Zuji não poderia ferir alguém do nível de sábio espiritual, mas ela ainda podia parar o oponente. Tang San havia recuperado vários décimos do seu poder espiritual. As 8 lanças de aranha empurraram o chão, o fazendo disparar e ele mais uma vez levou Xiao Wu para voar para o interior da floresta. Dos 5 mestres dos espíritos do tipo ataque e agilidade, 4 já haviam morrido. Contanto que eles entrassem na floresta, Tang San tinha confiança de que, contando com a grama azul prateada, ele seria capaz de incapacitar esse último mestre dos espíritos do tipo ataque e agilidade. Assim que ele tivesse recuperado um pouco do seu poder espiritual, os dois mais uma vez poderiam se juntar para eliminar esse sábio espiritual suicida. Escapar da perseguição dos outros sábios espirituais então não seria muito difícil. Os outros especialistas do rol dos espíritos estavam, no momento, a mais de 500 metros atrás. A essa distância eles eram basicamente incapazes de ameaçá-los. O planejamento e a força de Tang San, além de sua cooperação com Xiao Wu, sem dúvidas já haviam alcançado a perfeição. Contando com sua força abaixo do 60º nível, eles golpearam e mataram 4 sábios espirituais em pouco tempo. Isso sem dúvidas era algo digno de orgulho. Se tudo realmente ocorresse de acordo com os planos de Tang San, eles teriam uma chance bem grande de escapar dos perseguidores. Contanto que eles esperassem até o macaco titã gigante e a Piton touro céu claro se libertarem do domínio dos Doulus Crisântemo e Fantasma, eles não estariam mais em perigo. Mas os planos dos homens não são iguais aos planos do destino. Quando eles estavam prestes a se jogar na floresta, com o sábio espiritual do tipo ataque e agilidade imobilizado atrás deles por causa da besta divina Zuji, de repente uma enorme teia azul espectral se abriu diante deles. Aquela enorme teia estava gotejando um fluido grudento e tinha mais de 3 metros de diâmetro. Uma enorme silhueta preta e branca apareceu no campo de visão de Tang San e Xiao Wu. Aquela enorme teia havia sido cuspida por ela. Era uma besta espiritual e, ainda por cima, uma que Tang San conhecia extremamente bem. Conhecida como a carniceira perversa, a aranha demônio face de homem. Essa aranha que apareceu diante deles era maior do que qualquer uma que ele já havia visto antes. Sendo capaz de aparecer aqui, sem dúvidas isso provava que a cultivação dela já havia alcançado pelo menos uns assustadores 30.000 anos. Na verdade, por a assustadora aranha demônio face de homem ser tão cruel, ela frequentemente era caçada e morta por algumas outras bestas espirituais formidáveis. Cultivar até apenas os 10.000 anos já não era fácil, deixando de lado várias dezenas de milhares de anos. Quando Tang San viu aquela enorme silhueta e aquela teia pingando líquido pegajoso, seu coração afundou. Poderia ser que isso era o que as pessoas chamam de sair da frigideira para o fogo? Ele havia matado 2 aranhas demônio antes e, ainda por cima, possuía um anel de espírito de uma e o osso espiritual externo 8 lanças de aranha que haviam lhe dado enormes vantagens. Mas essa aranha demônio diante deles parecia ter se tornado o fim dele e de Xiao Wu. O que Tang San menos conseguia entender era porque mesmo com ele sondando os arredores com sua força espiritual o tempo todo, ele ainda não havia encontrado nada estranho. De onde raios essa aranha demônio havia saído? Como ele poderia saber que, com a aranha demônio sendo uma criatura que engolia vidas, o alvo de ódio das outras bestas espirituais e a aterrorizante carniceira perversa, após chegar ao nível de 10.000 anos, ela ganharia uma habilidade especial de furtividade. Essa habilidade podia não apenas ocultar sua figura, mas ao mesmo tempo também ocultava sua aura, bloqueando até a sondagem de força espiritual. Nem mesmo o grande mestre sabia disso. Afinal, a aranha demônio face de homem de 10.000 anos era realmente muito rara. Foi assim que ela conseguiu aparecer repentinamente diante de Tang San e Xiao Wu. Claramente ela havia escolhido os dois como suas presas. 2 pernas de aranha do lado esquerdo varreram o chão com toda sua força, emitindo um som de perfurar os tímpanos e fazendo Tang San e Xiao Wu instantaneamente se inclinarem, mudando a direção da sua trajetória arqueada, passando perigosamente perto,
mas não chegando a colidir contra aquela teia de aranha. Entretanto, eles não estavam enfrentando apenas a teia de aranha, mas também aquela assustadoramente forte aranha-demônio face de homem de mais de 30 mil anos. A enorme aranha silenciosamente se moveu para o lado, já esperando na direção para a qual eles haviam mudado, e 4 grossas e sólidas pernas de aranha estocaram perfeitamente na direção dos dois. O efeito de drenar o sangue das 8 lanças de aranha veio da aranha-demônio face de homem. Então, Tang-san, é claro, sabia qual seria o resultado de ser perfurado por essas pernas de aranha. Mesmo se seu corpo fosse ainda mais resistente, ele ainda não se atreveria a entrar em contato com essas assustadoras lanças sugadoras de sangue. Nesse momento, a rica experiência de combate de Tang-san se mostrou. Com seu corpo deslizando, ele usou as 4 lanças de aranha embaixo dele para penetrar o chão e pará-lo levemente, enquanto simultaneamente erguia as 4 lanças de aranha de cima, usando o método de lança contra lança para receber o ataque da aranha-demônio. Um sonoro som de algo sendo quebrado ecoou e Tang-san e Xiao Wu foram jogados no ar por causa do gigantesco impacto. Tang-san novamente vomitou sangue por causa desse choque enorme. Mesmo em sua melhor condição, ele teria que usar toda sua força contra uma besta espiritual tão poderosa, deixando de lado quando ele tinha apenas 40% do seu poder restando. Mas também não foi fácil para aquela aranha-demônio face de homem. Embora suas pernas ainda fossem maiores que as 8 lanças de aranha de Tang-san, ele só perdeu em poder nessa colisão, mas em durabilidade, seu osso espiritual externo tinha a vantagem. 4 pequenos buracos apareceram nas 4 lanças dessa aranha-demônio face de homem de mais de 10 mil anos. Inesperadamente, elas haviam sido perfuradas pelas lanças de aranha de Tang-san. As 8 lanças de aranha estavam constantemente evoluindo à medida que a força de Tang-san aumentava. Quer fosse na época em que ele comeu as 2 grandes ervas imortais, o delicado damasco infernal e a misteriosa grama octogonal de gelo, ou mais tarde quando a grama azul prateada dele despertou para o imperador azul prateado, ambos os acontecimentos a fizeram constantemente evoluir. Junto com o avanço da habilidade céu misterioso, assim como o progresso do poder espiritual, as 8 lanças de aranha mais uma vez passaram por vários tipos de evolução. O nível de sua resistência já havia há muito tempo ultrapassado até mesmo o das próprias pernas da aranha-demônio face de homem. Especialmente quando elas ainda continham os atributos de fogo e gelo. Quando Tang-san e Xiao Wu foram jogados para longe, essa aranha-demônio M não conseguiu persegui-los, porque no chão, filamentos de grama azul prateada já estavam rigidamente a segurando no lugar, e aquelas 4 pernas que colidiram com Tang-san antes já estavam exibindo uma coloração azulada e avermelhada que rapidamente se espalhava por suas pernas na direção de seu corpo. Esse era o veneno híbrido de fogo e gelo. Ele podia mutuamente neutralizar o veneno da aranha-demônio face de homem, mas esse atributo específico de Tang-san não era algo que ela poderia facilmente eliminar. Felizmente, ela também só havia atingido suas pernas, então a velocidade de propagação era pequena. A boca da aranha-demônio emitiu um sibilo extremamente agudo, seu enorme corpo se debateu furiosamente, contando com sua força descomunal para finalmente se libertar da grama azul prateada aprendendo. Mas ela não perseguiu Tang-san e Xiao Wu de novo, claramente ela percebeu a dificuldade. Uma porção de energia negra circulou dentro de seu corpo, resistindo às cores azul e vermelho se espalhando, e ela rapidamente disparou, desaparecendo dentro da floresta. A aranha-demônio face de homem foi espantada pelo veneno de fogo e gelo de Tang-san. Entretanto, ela ainda causou um enorme desastre para eles. Para sábios espirituais, 500 metros não era uma distância particularmente grande. Mesmo sem sábios espirituais do tipo ataque e agilidade, eles ainda poderiam alcançá-los bem rápido. Tang-san e Xiao Wu haviam perdido muito tempo antes quando se juntaram para matar 4 dos sábios espirituais, e agora que eles foram atrapalhados por essa aranha-demônio face de homem, os inimigos atrás deles já os estavam alcançando. Tang-san não pôde evitar pensar internamente nas palavras: os planos dos homens não são iguais aos planos do destino. O martelo céu claro substituiu o imperador azul prateado e, com uma grande explosão, rebateu o ataque daquele último mestre dos espíritos do tipo ataque e agilidade. Tang-san conseguiu, com dificuldade, equilibrar seu corpo após ser jogado no ar pela aranha-demônio face de homem, mas seu coração já estava desencorajado. Com o corpo inteiro queimando em chamas ardentes, Yan havia levado 8 sábios espirituais para firmemente cercar ele e Xiao Wu. Toda a intenção assassina deles estava mirando neles. Com dificuldade conseguindo usar o martelo céu claro para forçar aquele último sábio espiritual do tipo ataque e agilidade a recuar, Tang-san também se feriu de novo, mais uma vez cuspindo sangue. Se não fosse por seu corpo ser extremamente resistente, após constantemente enfrentar ataques que ultrapassavam sua força dessa forma, talvez ele já não fosse mais capaz de continuar de pé há muito tempo. Embora sua velocidade de recuperação tivesse se tornado excepcional após desbloquear os 8 meridianos extraordinários, mesmo a maior velocidade precisava de tempo. Desde que ele lançou aquele ataque surpresa contra Xie Yue até agora, quando foi que ele teve um instante para recuperar o fôlego? Corra, por que você não está correndo? Yan olhou venenosamente para a face de Tang-san. Pelo imperador azul prateado que ele usou, assim como pelas armas ocultas, Yan naturalmente o reconheceu, e era exatamente por causa disso que ele odiava Tang-san ainda mais.
5 anos haviam se passado e o pirralho que o humilhou tanto daquela vez já havia se tornado um rapaz. Além disso, a diferença de poder espiritual inesperadamente também havia diminuído bastante. Embora ainda houvesse uma diferença grande entre a força de Yan e a dos outros especialistas do rol dos espíritos, por causa do status dele na geração de ouro, agora ele estava liderando essas pessoas. Na perseguição, Yan havia visto cenas chocantes. Um após o outro, 4 sábios espirituais do tipo ataque e agilidade haviam morrido nas mãos de Tang San e Xiao Wu. Aqueles eram 4 sábios espirituais de verdade. E para perseguir os dois, eles haviam até mesmo usado seus avatares espirituais. Mas ainda foi difícil para eles escaparem da morte. Agora, 2 deles haviam se transformado em água de pus, não deixando nem o corpo para trás. Em relação a Tang San, o coração de Yan sentia um medo tão profundo que chegava até mesmo se transformar em inveja. Desde a infância, cultivando no mais sublime palácio dos mestres dos espíritos, ele sempre foi um membro extraordinário da geração jovem. Apenas Xie Wei e Huliena podiam se comparar a ele, mas em poucos anos, esse jovem diante dele havia feito ele sentir que era difícil até mesmo observar suas costas. Ainda somando os sentimentos que Huliena mostrou por Tang San antes, agora só se podia dizer que Yan odiava Tang San até os ossos. Cercando-os com grande dificuldade, Yan secretamente jurou que, não importava como, ele tinha que destruir Tang San aqui hoje. Já que vocês querem cavar suas próprias covas, por que eu ainda iria querer correr? Tang San disse indiferentemente. Agora ele já havia se livrado do desespero de ser parado pela aranha demônio face de homem. Mesmo que só houvesse uma chance minúscula, ele ainda não desistiria. Enquanto falava com Yan, ele fez o seu melhor para impelir a habilidade céu misterioso dentro dele a se recuperar mais rápido. Todos os 9 sábios espirituais restantes secretamente sentiram seus corações gelarem quando ouviram as palavras de Tang San. Embora eles estivessem enfrentando apenas um oponente abaixo do 60º nível, eles ainda não se sentiram nem um pouco relaxados. Dos 20 sábios espirituais, apenas 9 conseguiam adequadamente ficar de pé ali. Se alguém dissesse para eles que esse rei espiritual conseguiria fazer isso antes, eles jamais teriam acreditado. Mas os fatos estavam diante deles e a figura orgulhosa e imponente dele causou uma pressão incorpórea sobre seus corações. Eles entenderam claramente que Tang San não tinha mais como escapar. Mas quem gostaria de cavar a própria cova? Ele já havia matado tantos e levar mais alguns para a morte com ele não seria impossível. Assim, a primeira coisa na qual esses sábios espirituais pensaram foi na sua própria defesa. Habilidades defensivas apareceram ao redor deles uma após a outra. Xiao Wu só era um pouco menor que Tang San. Mas agora com seus pés no chão, ela ainda se inclinou sobre o peito dele. Ela basicamente não olhou para esses inimigos o cercando, completamente se aninhando nos braços de Tang San, como se ela quisesse completamente se fundir ao corpo dele. A atmosfera estava tão pesada que parecia que era possível tirar água dela. Embora Tang San parecesse estar calmo, a habilidade céu misterioso estava circulando quase como louca dentro de seu corpo. Quando há uma chance de sobreviver, ninguém quer morrer, especialmente quando ele ainda estava segurando sua amada Xiao Wu. Mesmo se os inimigos ao seu redor fossem excepcionalmente poderosos, Tang San ainda enfrentaria essa luta final de qualquer forma, ele não desistiria de nenhuma possibilidade. Agora o corpo de Tang San exibiu seu nível de resistência. Depois de ser ferido várias vezes, especialmente após sofrer com uma colisão considerável, ele ainda não havia sofrido nenhum ferimento sério. Depois de passar pelo treinamento na cachoeira, pelo batismo com as 2 grandes ervas imortais e ainda pelo aprimoramento no poço de gelo e fogo Yin Yang e pelo despertar do imperador espiritual, mais o auxílio dos 3 ossos espirituais, o corpo atual de Tang San era como um forte, mesmo sem usar a proteção do poder espiritual. Esticando a mão esquerda, o martelo céu claro apareceu do nada em sua mão. As 4 lanças de aranha inferiores perfuraram o chão e a grama azul prateada cercando Tang San começou a crescer numa velocidade extremamente impressionante sob o efeito do domínio azul prateado. Faça isso, Yan abruptamente gritou. Ao mesmo tempo em que ele falou, o primeiro a se mover ainda foi Tang San. A grama azul prateada freneticamente crescendo sob seus pés de repente disparou como uma mola. As 8 lanças de aranha simultaneamente o impulsionaram para cima. Sob o efeito dessas 2 forças, Tang San puxou Xiao Wu para mais perto e disparou no ar como um projétil. Os 2 estavam sendo completamente mirados pelos 9 oponentes, mas nessa fração de segundo em que eles dispararam para cima, o martelo céu claro na mão de Tang San abruptamente foi balançado na direção do céu e uma rica luz branca voou como agulhas, frias como gelo, cruéis, grossas e amargas. A enorme intenção assassina era tão densa que era praticamente tangível, inesperadamente quebrando forçadamente a mira dos 9 especialistas do rol dos espíritos e os 2 voaram no ar desse jeito. Não havia saída pelo chão e todas as direções estavam bloqueadas, a única rota restante era o céu. Com a inteligência de Tang San, embora o tempo fosse pouco e a aranha demônio face de homem o tivesse forçado num impasse, ainda só foi preciso um instante para ele encontrar a melhor rota de escape. Ei pessoal, antes de vocês irem, não se esqueçam de se inscrever no canal e deixar aquele like maroto se gostaram do vídeo. Isso ajuda o YouTube a dar mais alcance ao canal. Ativem o sininho para não perder nenhuma novidade. Muito obrigado pelo apoio e até a próxima.